Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à imersão Destrave seu potencial comunicativo. Bora destravar sua oratória? Então, a aula 1 começa agora. Meu nome é Leandro Frei, da Imagine Inteligência Empreendedora, uma empresa especializada em resultados de performance. Isso mesmo que você ouviu, resultados de performance nas áreas de comunicação e liderança. E nós realizamos esse trabalho através de uma metodologia fundamentada em 4 pilares. São eles: mentalidade, liderança, estratégia e gestão. E você, durante essas 4 aulas aqui da imersão, vai passar por esses 4 pilares. Só que lá na aula 4 eu explico como tudo aconteceu para você ter a devida consciência e o devido entendimento, ok? Então, bora começar? Antes, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por você estar aqui para absorver conhecimento, buscar conteúdo. Para quê? Para que você seja melhor. Porque a comunicação, a melhora da tua comunicação é exatamente isso que ela vai fazer. Ela vai te trazer tantos benefícios, ela vai te trazer tantas conquistas que ela acaba te deixando muito, mas muito melhor do que você um dia já foi. Então, o meu muito obrigado por você estar aqui. Agora sim, bora começar! Olha só, eu gostaria de pedir licença a você para iniciarmos aqui essa aula 1 contando a você uma história. Imagine a seguinte situação: uma senhora parou em frente a um restaurante e nesse restaurante ela olhou lá a placa e decidiu entrar. Ao entrar no restaurante, ela então foi e sentou-se à mesa. Prontamente já veio logo um garçom, extremamente simpático, para atendê-la. E disse: "Pois não, senhora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso restaurante, fique à vontade", puxou a cadeira, fez com que a senhora sentasse, entregou a ela o cardápio e disse a ela com um sorriso nos olhos. Olha só, olha essa expressão, um sorriso nos olhos e, claro, também no rosto. Fique à vontade para escolher o seu prato. Eu estou logo ali ao lado e assim que a senhora escolher, eu prontamente virei atendê-la. E assim, então, a senhora começou a olhar o cardápio. Escolheu lá o seu devido prato e ela decidiu experimentar uma sopa. Uma sopa, isso mesmo. Então antes que ela levantasse a mão, o garçom prontamente já estava à frente dela. "Pois não, a senhora já escolheu?" Ela falou: "Escolhi, eu gostei, eu queria experimentar esta sopa." Ele falou: "Nossa, excelente escolha, excelente pedido. A senhora vai amar essa sopa. É a especialidade aqui do nosso restaurante." Prontamente eu já estou fazendo aqui o pedido. Aguarde uns 10, 15 minutinhos e eu já trago aqui essa sopa maravilhosa para a senhora experimentar. Então essa senhora já ficou extremamente satisfeita com esse tipo de atendimento e ali ficou aguardando a tão esperada sopa. Quando passou esses 10 a 15 minutos, veio então um garçom trazer a sopa. Ele então veio, trouxe a sopa, colocou na mesa e disse à senhora: uma excelente refeição, um bom apetite para a senhora, espero que a senhora goste. Qualquer coisa, estarei aqui ao lado novamente e baste que a senhora me olhe e eu prontamente virei atendê-la. Ok. E assim o garçom virou as costas e foi até aquele local que ele ficava, para poder olhar todos os clientes que ele estava atendendo. Ao dirigir o seu olhar novamente para a senhora, ele percebeu que a senhora estava com a mão levantada. E ele prontamente retornou então até a mesa dessa senhora. Ao chegar na mesa, ele prontamente diz: "Pois não, em que posso ajudá-la ainda mais?" A senhora disse apenas uma frase para ele: "Eu gostaria que você experimentasse a sopa." O garçom então
olhou para a sopa, olhou para a senhora, olhou para a mesa e pensou: o que está acontecendo? Então ele deduziu e respondeu: já sei, a sopa deve estar fria, não é isso? Não se preocupe, eu vou na cozinha agora, vou falar com o cozinheiro e imediatamente providenciarei para a senhora uma outra sopa. Ela o interrompeu e disse: não, eu não quero outra sopa, eu quero que você experimente essa sopa. O garçom novamente olhou para aquela situação e disse: já sei, algum tempero que deva estar errado na sopa, a senhora é alérgica a algum tipo de tempero, a senhora me perdoe por não ter perguntado isso para a senhora antes. Ela: não é isso. Eu quero que você experimente a sopa. Ele então olhou meio constrangido com toda aquela situação e se rendeu. Falou assim: eu não vou entrar em atrito com o cliente, não é verdade? Então, ele puxou a cadeira e se sentou à mesa. Ao se sentar à mesa, ela então disse: muito bem, experimente a sopa. E ele então puxou a sopa até ele, na mesa. Porém, ao tatear a mesa, ele percebeu que não tinha nenhum talher. E aí a senhora respondeu: está vendo? Eu preciso do talher. Como que você vai tomar a sopa e como que eu tomarei esta sopa? Então essa simples história que eu trouxe para você foi para a gente começar bem a aula de hoje. Para te dizer que comunicação não é o que você diz. Comunicação é o que o outro entende e percebe sobre o que você diz. E se você for analisar essa história, nenhum dos dois tiveram comunicação, porque nenhum dos dois perceberam e entenderam o que o outro queria dizer. Então, de fato, comunicação não é você utilizar palavras rebuscadas, não é você utilizar termos técnicos, desconhecidos ou inteligentes. Não. Comunicação é fazer com que o outro perceba e entenda a sua mensagem. É isso que é comunicação. E o que você vai ter aqui nesta imersão? Qual é o percentual de performance comunicativa que você vai ter aqui? Olha, percentual de performance comunicativa. Você vai ter aqui, nesses 4 dias de imersão, apenas 10% de performance comunicativa. Por quê? Porque 10% de performance comunicativa é justamente o conhecimento, o aprendizado. Ok? 20% está baseado em com quem você discute e dialoga sobre o que você aprendeu. 20% da performance comunicativa está nisso, 10% no conhecimento, na capacitação, né? Na busca da ferramenta, estratégias e conhecimentos. 20% está no diálogo, no feedback, no acompanhamento de com quem você discute. E 70%, sabe onde está? Sabe onde está? Na ação, na atitude, na execução, na prática. É aí que está o grande segredo. Então, comunicação, e isso eu estou falando sobre performance comunicativa, mas sobre performance de uma maneira geral. Você quer ficar bom em alguma coisa? Conhecimento é somente 10%. 20% é o seu treinador, o seu mentor, com quem você discute, com quem você vai aprimorando aquilo que você aprendeu. E 70% está na execução. Então, grave aí essa fórmula, a fórmula do percentual de performance: 70, 20, 10. 10 conhecimento, 20 seu treinador, seu mentor e 70% execução, prática, análise e execução. Ok? Combinado?
Ficou claro isso para você? Então bora lá. Se você está aqui para desenvolver a sua comunicação, isso significa que você não se comunica? Obviamente que não. Todos vocês que estão aí do outro lado da tela já se comunicam. Todos vocês já falam com outras pessoas. Existem pessoas com quem vocês já conversam que entendem a sua mensagem do jeito que você quer passar a sua mensagem. Então o que você está fazendo aqui? Você está procurando um jeito e um modo de alavancar os seus resultados de comunicação, alavancar a sua performance comunicativa, alavancar a sua performance como um todo. E existe somente um caminho para você fazer isso, apenas um caminho. Que caminho que é esse, Leandro? É desenvolver a consciência que você está em comunicação, só que em 3 níveis. De novo, eu vou repetir. O único caminho para você alavancar os resultados da sua performance comunicativa é desenvolver a consciência de como você está e aonde você quer chegar em 3 níveis diferentes. Quais níveis são esses? Vamos lá. Primeiro nível é o nível de comportamento. Quais são os comportamentos que você executa e que você deseja executar para alavancar, para aumentar o seu resultado comunicativo? Então, o primeiro nível que você tem que ter consciência é o nível de comportamento. O segundo nível é o nível de competência. Quais são as competências necessárias para que eu melhore determinados comportamentos? Porque olha só, não é somente comportamento, você tem que desenvolver algum tipo de competência para desenvolver um comportamento em específico. Então, o segundo nível de consciência que você tem que entrar é o nível de consciência de quais competências você tem, quais você já está utilizando, e quais você deseja desenvolver para aumentar ainda mais esses resultados comunicativos. Então, o segundo nível de consciência é o nível da consciência de quais são as competências que você tem e que você queira desenvolver. Essas competências vão te ajudar a ter também um nível de consciência dos comportamentos. Conforme você vai subindo, você também vai aumentando o nível da consciência dos comportamentos que você está utilizando relacionado aos resultados que você tem. E o terceiro nível de consciência que você tem que ter é o nível de consciência emocional. Como que anda o seu emocional em relação a esses 3 níveis? Por exemplo, falar em público, por exemplo, que aterroriza grande parte da população, você tem ali o quê? Um descontrole emocional muito forte. Então, se você tem exatamente mapeado esse nível de consciência emocional, fica mais fácil você enxergar e ter a consciência de qual competência você precisa desenvolver e qual comportamento você precisa executar para alavancar aquele resultado. Então vejam que são 3 níveis de consciências diferentes. Comportamentos que você executa, competências que são necessárias e o nível emocional que dá a base para que tudo isso aconteça da forma com que você deseja. Esses 3 níveis, na medida que você vai caminhando e tendo consciência sobre esses 3 níveis, você vai desenvolvendo, você vai melhorando, mas de forma consciente. Você vai não só melhorando, como você vai sabendo por quê e o como você está melhorando. É assim que funciona e essa é a metodologia que eu quero apresentar para vocês. Então, nessa primeira aula aqui de hoje, o que eu vou mostrar para vocês? Um entendimento sobre esse processo. Né? Então eu vou trabalhar ali o seu pilar de mentalidade e objetivo, para que você entenda todo esse processo
como que ele funciona, mas nós vamos focar bastante nessa questão do pilar de mentalidade, ok? Na segunda e na terceira aula que você vai ter, aí eu já vou entrar em quais são os comportamentos e competências necessárias para você ir desenvolvendo o seu potencial comunicativo. E aí sim vão entrar técnicas, vão entrar estratégias. Vocês entenderam? Isso você vai ver lá na segunda e na terceira aula. E na quarta e última aula nós vamos falar sobre a consciência emocional, que é que vai dar base para o seu desenvolvimento. Como é que você vai obter essa gestão emocional, esse controle emocional para você poder direcionar para os resultados que você deseja. E eu vou começar com algo mais terrível, que é o medo. Como assim? O medo. O medo de falar. O medo de se expor, o medo do julgamento, o medo de falar em público. Esse medo, Leandro, realmente é um medo que existe em grande parte da população? Sem dúvida alguma. Olha, deixa eu fazer uma revelação para vocês. Você sabe qual é o maior medo da humanidade? Eu estou dizendo humanidade. Vocês sabem qual é o maior medo da humanidade? Medo de cobra. Olha isso. Cobra é o primeiro medo, maior medo da humanidade. O segundo maior medo da humanidade, acreditem se quiser, falar em público. Segundo maior medo da humanidade, por essa questão do julgamento, da exposição. E o terceiro maior medo? Como diz um grande palestrante amigo meu, George Rubadel, o terceiro maior medo? Então, peraí. Se o primeiro medo é medo de cobra e o segundo é falar em público, o terceiro maior medo é o quê? Falar em público com cobra na plateia, com cobra na audiência, que também é o que acontece, não é verdade? Mas é uma grande brincadeira aí de um grande palestrante especialista em desenvolvimento de marca pessoal, de marketing pessoal, George Rubadel. Vale a pena vocês acessarem depois o perfil dele. Um grande parceiro e amigo aí meu e da Imagine. Então, olha só. Como é que faz para você desenvolver mais segurança, desenvolver mais motivação para poder controlar este medo, né? Para você poder destravar, porque se você não destravar o medo, você não vai destravar a oratória, não adianta. Oratória é um processo que vocês vão ver durante essas aulas, é um processo que está muito conectado com o seu sentimento, com a sua emoção. Muito. Oratória não são apenas palavras. Não, existe todo um contexto por trás disso que dá emoção à sua mensagem e essa emoção e esse sentimento é que se conecta. É o que conecta com as outras pessoas para que elas entendam e percebam a sua mensagem. Então, qual é a sensação? Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a sensação de você se sentir bem? Eu sei que em algum momento da vida de vocês já se sentiram bem. Qual que é a sensação de você se sentir bem? Realmente, qual é a sensação? O que você teve ao se sentir bem? O que aconteceu? Olha só, quando você se remete a essas lembranças, você está pensando em uma sensação, em um estado de bem-estar, você está pensando em um estado de prazer, um estado de alegria, um estado de sucesso, um estado de segurança, não é verdade? Pense por um momento como você se sentiu quando você estava nesse estado. Se recorde por alguns segundos essa sensação. O que aconteceu? O que você estava fazendo? O que você estava pensando? E enquanto você estava sentindo essa sensação de bem-estar. Percebeu? Você estava bem. Você estava bem. E possivelmente, naquele momento, você estava em um estado emocional tão bom
que era possível você ter melhores ideias, era possível você pensar melhor e era possível você obter melhores resultados. E olha como que isso estava conectado ao seu estado emocional, ao seu sentimento. Não é? E aí o que acontece? Vamos imaginar que aí você receba uma notícia e você vai fazer uma reunião, vai fazer uma live, vai fazer um vídeo, vai fazer, enfim, algo que você vai ter que falar com mais do que 2 pessoas. Já começa a dar aquele calafrio, suas mãos já começam a suar, seu coração já começa a disparar, você já começa a ter nervoso, você já começa uma bateria de pensamentos dizendo que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo. Olha só. Esses tipos de pensamentos, esses tipos de comportamentos, por um acaso, vão te trazer bem-estar? Vão te trazer prazer? Vão te trazer segurança, que é o que você precisa? Vão te trazer alegria, sucesso? Não! Por quê? Porque você mesmo está desenvolvendo ainda mais, você está dando mais combustível para o teu medo com essa série de pensamentos, com essa série de comportamentos. Como é que funciona o medo? O medo nada mais é do que uma descarga de adrenalina que o teu cérebro descarrega no teu corpo, que é um elemento químico para preparar a sua mente e o teu corpo para correr, para fugir. Por quê? Porque é como se o seu cérebro detectasse perigo e ele precisa te manter em alerta para qualquer minuto você fugir dali. Então ele descarrega uma série de adrenalina no teu corpo, na tua mente, que deixa você em êxtase, pronto para correr, para sumir. E aí eu pergunto para vocês, quanto mais pensamentos de perigo você colocar, quanto mais pensamentos e sentimentos você desenvolver, mais adrenalina vai ser descarregada no teu corpo e isso vai te travar completamente. Então, como é que você pode diminuir essa descarga de adrenalina no seu corpo? Pelos pensamentos. Tudo vai começar aqui. Você quer começar a destravar? Comece por aqui. Então você vai ter que ter uma linha de raciocínio, uma série de pensamentos que vão buscar e desenvolver novos sentimentos e esses pensamentos com sentimentos vão acarretar em quê? Em atitude, em comportamentos, ok? E como que você desenvolve essa linha de raciocínio? Aí também vai entrar um pouco de controle emocional para que você possa fazer isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta ficar pensando que vai dar errado, que não vai dar certo. Esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento vai fazer com que dê errado, vai fazer com que você trave, vai fazer com que você tenha um mau resultado. Ok? Então, o princípio número 1, sempre que o medo vier, sempre que a adrenalina bater, sempre que o teu cérebro te avisar, olha, situação de perigo, utilize o princípio D, P de pato, SC, PSC, pensamentos, sentimentos, comportamentos. Opa, essa linha de pensamento que eu tá me ajudando? Não, então muda a linha de pensamento. Este comportamento que eu estou tendo está me ajudando? Não, muda essa linha de comportamento. Por quê? Porque ao mudar pensamento e comportamento, você muda sentimento. Ok? E se você quiser trazer um sentimento diferente para te ajudar naquele momento, você faz isso através do pensamento. Então, tenham pensamentos de bem-estar naquele momento de adrenalina, pensamentos de prazer, pensamentos de segurança, pensamentos de alegria, pensamentos de sucesso, pensamentos que vão te trazer conquistas.
a conquista e o resultado que você deseja. Tenha esses pensamentos naquele momento. Por quê? Porque esse tipo de pensamentos consistentes vão disparar outros elementos químicos no seu corpo, elementos químicos condizentes com esse tipo de comportamento. Então, quando você pensa de maneira consistente que você está bem, você acaba, por alguns segundos, ficando bem. Só que você continua esse processo. Isso vai te trazer mais prazer, mais segurança, mais alegria, mais sucesso, mais tudo e muito mais resultados. Então, olha só, quando você está nesse estado, é perfeitamente possível que você tenha ideias melhores, que você pense melhor e que você atinja melhores resultados. Mas se você não tiver essa linha de pensamento sistemático que vão desencadear uma série de sentimentos bons, positivos, o seu comportamento não vai acontecer. Vai acontecer um comportamento negativo que vai te trazer um resultado negativo, ok? Olha só, evolução. Esse é o tema que nós vamos falar e que você vai ver muito durante essas 4 aulas. Evolução. E em evolução, eu te faço uma pergunta. Você acredita que você já evoluiu? Você acredita nisso? Que você já evoluiu? Olha para a tua vida. Olha lá atrás. Será que você realmente já evoluiu? É claro que você evoluiu. Olha os seus resultados, os resultados que você já atingiu na tua vida. Qualquer tipo de resultado que você atingiu. Olha, por exemplo, você não sabia andar. Você nasceu sem saber andar. Você aprendeu com louvor, com sucesso a andar. Você não sabia falar, você aprendeu a falar a língua portuguesa. Você não sabia isso. Aliás, você não sabia que tipo de resultado ia dar. Mas o que você fez? Você persistiu, você agiu, você acreditou, você persistiu, você não desistiu. E aí, meus queridos, minhas queridas, só existe uma certeza quando você faz isso. Uma certeza. Aliás, quando você faz isso e quando você ainda tem dúvidas se vai fazer ou se não vai fazer. Só existe uma certeza, que é: você sabe que se você não fizer, você sabe que se você não agir, você não vai ter resultado nenhum. Essa é a única certeza válida. Então, você pode não ter resultados para desenvolver sua comunicação e oratória. Você pode não ter resultados. Mas é muito simples você não ter resultados. É só você não agir. Se você não agir, se você não tomar uma decisão e agir, nada, absolutamente nada vai acontecer. Mas, Leandro, peraí, não é bem assim. Às vezes falta força. Às vezes a gente até quer fazer, quer executar, quer persistir, mas falta força. Então deixa eu te explicar por que falta força. Falta força porque existe aí uma dor em você. E a dor, meus queridos, minhas queridas, a dor tira a vontade, tira completamente a força de vontade. Por mais força de vontade que você tenha, se vier a dor, ela vai tirar por completo a sua força de vontade. Por mais motivado que você esteja em querer realizar alguma coisa, experimenta fazer com uma dor de dente. Por mais motivado, interessado em querer realizar outro tipo de coisa, experimente ter uma dor de cabeça forte. Você vai conseguir realizar aquela tarefa com o mesmo foco, com a mesma energia? Não. Por quê? Porque a dor tira a força de vontade. Só existem 2 formas e 2 maneiras de você mudar. Primeira maneira é você associar muita dor. Muita dor. Porque vai chegar um momento que é tanta dor, tanta dor, tanta dor, que você
resolve mudar. A segunda maneira é você associar a mudança que você precisa ao prazer. Eu acho essa muito mais agradável, né? Associar a mudança que você precisa, que você necessita, mas você associa essa mudança ao prazer. E como é que a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês relacionado a isso. Eu vou contar para vocês uma história que vocês já ouviram com certeza, que é a história do Os Fantasmas de Scrooge. Se você ainda não assistiu esse filme da Disney, vem aqui a minha dica na aula de hoje. Assista esse desenho incrível, essa animação incrível da Disney, Os Fantasmas de Scrooge. O que significa essa história? É aquela velha história que você tem uma pessoa extremamente rabugenta, que maltrata demais as pessoas ao qual ela se relaciona, maltrata demais seus próprios funcionários. E na noite de Natal essa pessoa recebe 3 espíritos, 3 fantasmas. O fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro, fazendo previsões para ele que, se ele continuar nesse processo, nessas ações que ele está executando, qual vai ser o fim dele? Ou seja, ou você muda ou o seu fim será esse. Então, o que eu quero dizer para você com a história do Scrooge? Se você assistir depois o filme, você vai concordar comigo que ele é, né, um personagem extremamente esforçado, extremamente esperto e extremamente inteligente. Ou seja, ele tem tudo para dar certo. Só que ele tem um grande defeito e uma grande dor. O quê? Ele é rico, ele é muito rico. E ele acha que ele é rico e que ele mantém a fortuna que ele tem porque ele é mau com as pessoas. Então, lidar com as pessoas e o significado de pessoas para ele é igual a dor. Então ele não quer se relacionar com as pessoas, porque um dia ele se relacionou com as pessoas, um dia ele se entregou para as pessoas e ele sofreu demais, ele sentiu muita dor. Então nunca mais ele quer essa dor para ele. Vocês estão entendendo? Vocês vão ver isso no filme. Então, quanto mais ele se afastava das pessoas, é como se tivesse uma vozinha interna na mente dele dizendo: continue e tudo vai ficar bem, sem dor. Então ele montou essa crença e por anos ele alimentou essa crença: continue longe das pessoas e tudo vai ficar bem, sem dor. Até que ele recebeu o espírito do Natal passado, mostrando para ele e fazendo ele lembrar de um grande relacionamento que ele teve no passado, de como que ele era uma pessoa agradável. Aí depois ele teve o espírito do Natal presente, mostrando o quanto que ele era rabugento no atual momento, né? Quantas coisas de ruim ele estava fazendo naquele atual momento, e que é claro e é óbvio, essas ações, essas atitudes, esses comportamentos, para onde que iam levar ele. E aí veio o espírito do Natal futuro, mostrando que o futuro dele era a morte, sozinho, sem ninguém, completamente isolado. Para vocês entenderem, se a gente for fazer um quadro aqui, se eu fizesse aqui agora um quadro aqui na tela para você, imagine mentalmente aqui na tela, você tem passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Ok? Quando o Scrooge olhou para o passado, o que ele viu? Dor. Porque ele tinha um relacionamento, uma pessoa muito amada que ele perdeu no passado. A causa que originou toda a dor. Ok? Quando ele olhou para o presente, o que ele sentiu do presente dele naquele momento? De novo, dor. Então, ó, passado, dor. Presente, dor.
Só que quando ele olhou para o futuro, se ele continuasse com aquelas atitudes, que ele ia morrer sozinho e sem ninguém, ele viu dor novamente. Caramba, dor de novo. Então, quando você associa dor no passado, dor no presente e dor no futuro, você muda. Essa é a associação que eu falei, uma das formas de você mudar. É associar muito a dor de tal forma que ela vai se tornar insuportável em um momento. Ou você muda, ou você morre. Agora, o problema é que nós conectamos a dor com várias coisas necessárias. Várias coisas necessárias nós conectamos a dor. Por exemplo, exercício físico, todos nós sabemos que é absolutamente necessário e é bom para a nossa saúde e bom para o nosso corpo. Mas, por exemplo, se você nunca fez e começa a praticar, qual a primeira reação que dá no teu corpo? Dor! E aí, dependendo da dor, você não quer mais, porque ninguém quer sentir dor. E aí você associa exercício físico à dor. Não quero, não vou fazer mais. Não, é aí o grande erro. A mudança, ela não está na força de vontade. A mudança, ela não está nessa força de vontade, principalmente se estiver conectado com dor. Então você tem que conectar essa força de vontade com o objetivo que você deseja. Como assim? Pense por um momento, o que você quer? O que você realmente quer ao desenvolver a sua comunicação? Qual é o resultado que você quer atingir ao desenvolver a comunicação da forma com que você espera? Você vai conseguir? Bom, depende. Depende da clareza que você tem em desejar, em querer esse resultado. Depende da força emocional que você vai ter de buscar esse resultado, porque terá momentos que você pode fraquejar. Então, como que você vai desenvolver essa força emocional para persistir, para continuar? Então, se você deixa, por exemplo, a oportunidade passar, uma coisa eu te falo, outro vai passar e vai agarrar. E aí, não adianta você se lamentar, não adianta você ficar reclamando. Por quê? Por que o outro aproveitou aquela oportunidade e você não pôde aproveitar? Porque o outro fez melhor, porque o outro fez o seu melhor. Ele não fez melhor, ele pode até não ter feito melhor, mas ele fez o seu melhor. Ele treinou mais, ele teve mais disciplina, ele teve mais foco, ele teve mais preparação para agarrar aquela oportunidade. Então, para de se questionar um pouco também. Você também é capaz de aprender como ir buscar isso. Um outro erro das pessoas, quando elas vão desenvolver uma competência, um comportamento, né? Principalmente uma competência como desenvolver suas habilidades de comunicação e oratória, é uma competência. Aonde devo colocar o foco? Naquilo que eu quero melhorar ou no meu objetivo? Muita gente vai falar, é óbvio que se eu quero melhorar, eu tenho que manter o meu foco naquilo que eu desejo melhorar. Não! Você tem que botar o foco no teu objetivo. Porque quando você bota o foco no teu objetivo, não importa o que você vai melhorar. Você não vai melhorar uma coisa, você vai melhorar várias coisas que estão correlacionadas ao teu objetivo. Então o teu foco deve estar sempre no teu objetivo. Porque isso vai te dar força emocional, energia o suficiente para você continuar, mesmo sentindo dor. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer com que você vai superar essa dor? Talvez não, talvez você não supere a dor, mas você consegue passar pela dor porque o teu objetivo é muito maior do que melhorar as suas habilidades de comunicação. Eu sei que você pode ter por um momento aqui como objetivo melhorar suas habilidades de comunicação, mas isso por si só não é tão grande. Eu sei que você quer melhorar suas habilidades de comunicação, mas eu tenho certeza que tem algo maior por trás disso.
Pense, por exemplo, você não quer por si só melhorar as habilidades de comunicação, você quer conquistar sonhos maiores, não é verdade? É claro e é óbvio que as habilidades de comunicação e oratória são competências necessárias para você atingir esses sonhos maiores. Existem sempre dois tipos de pessoas. Você vai se tornar um desses dois tipos se você conectar o desenvolvimento de comunicação oratória com o prazer, com o teu objetivo. Existem aquelas pessoas que fazem para dar certo, e existem aquelas pessoas que fazem até dar certo. Qual delas você acredita que você vai ser? Aquela que faz para dar certo ou que faz até dar certo? Porque quando você está focado no teu objetivo, você com certeza vai ser a segunda. Você vai fazer até dar certo, porque você já tomou essa decisão. É isso que você quer. Então não importe o que custe e quanto tempo leve, eu vou fazer dar certo. Isso é mais uma questão de comunicação com você mesmo do que com os outros, do que com qualquer tipo de outra pessoa. O que te trouxe até aqui, nessa aula, na aula 1, provavelmente não vai te levar para o próximo nível que você queira chegar. Provavelmente vai ser uma nova decisão que você vai ter que tomar. Provavelmente vai ser uma nova experiência que você vai ter que passar. E para você tomar essa decisão com segurança, essa decisão ela deve estar conectada ao quê? Ao seu objetivo. E isso vai conectar você automaticamente ao prazer e não à dor. É como se você tirasse o foco da dor. Vai ter dor? Pode ser, talvez, sim, vai, mas o foco não está na dor. O foco está no objetivo e no prazer que a conquista daquele objetivo vai me dar e vai me entregar. Então, comunicação está muito mais ligado com autoconfiança, com segurança pessoal, com assertividade, fazer da forma que é para ser feito, da forma correta. Está muito ligado com automotivação. Veja bem, ninguém te motiva, é você que tem que ter um processo de comunicação consigo mesmo para se automotivar, para se autoenergizar. Isso tudo vai te trazer autocontrole. É você que tem que se autocontrolar, é você que tem que saber como esse autocontrole vai se dar, vai ser realizado. Comunicação é muito mais um estado de empatia, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Só que antes de se colocar no lugar do outro, você tem que se colocar no seu lugar. Não tem como você ter empatia com o outro se você não tiver empatia consigo mesmo. A habilidade de comunicação é a habilidade de se expressar. E antes de fazer isso com o outro, você tem que fazer isso com você mesmo. Tudo isso inicia em você. Absolutamente tudo isso. O primeiro a ser persuadido e influenciado é você, não é o outro. Os diálogos mais importantes da sua vida ocorrem aí dentro de você. As melhores palestras, os melhores seminários, as melhores imersões ocorrem dentro da sua cabeça, dentro da tua mente. É aí que você tem que acontecer. É aí que você tem que ter controle. Qual é a sua percepção de realidade? Você acredita que o que você vê é o que é certo? Você acredita que a tua opinião é a mais certa do planeta, do universo? Obviamente que não. Todo e qualquer ser humano tem um olhar, tem um ouvir, tem um sentir a respeito de todas as coisas.
todo e qualquer ser humano, cada um tem a sua percepção de mundo, não é verdade? Cada um tem a sua percepção de mundo, cada um tem a sua autoimagem. E aí eu falo para você, quando você se comunica com o outro, você está passando para o outro o quê? A sua percepção de mundo. Você está passando para o outro e comunicando na sua linguagem para com o outro a sua autoimagem, aquilo que você possui como percepção de realidade. Só que quando você faz isso com o outro, automaticamente você ativa a percepção dele para que ele também tenha o mesmo entendimento que você. Só que ele vai fazer um filtro naquilo que você está dizendo ou comunicando para saber se bate com a percepção de mundo dele. Se bate com a autoimagem que ele tem sobre aquilo que você está falando, sobre aquilo que você está dizendo. Então, cada um de nós temos esse filtro interno que nos dá a percepção de mundo única para cada um. Esse filtro tem até um nome científico, isso realmente a neurociência explica muito bem. Esse filtro, eu costumo chamar ele, eu pus tirando aqui algumas letras do nome dele, eu chamo ele de SARA. Olha a SARA funcionando aí, olha a SARA sendo ativada. SARA significa Sistema Reticular Ativador Ascendente. Um nome chato, né? Nome técnico, né? Sistema Reticular Ativador Ascendente. Nada mais é do que um filtro. Um filtro que você criou, um filtro que tem lá dentro três coisinhas muito básicas: as suas crenças, os seus valores e os seus interesses. Então, esse filtro vai filtrar os seus interesses de acordo com as suas crenças, de acordo com os seus valores, de acordo com os seus interesses. E cada um tem o seu próprio filtro. Vou te dar um exemplo que muita gente fala, já que eu estou falando dessa questão de filtro, eu vou trazer esse exemplo para vocês. Muita gente fala, por exemplo, eu tenho muito medo de falar em público ou de desenvolver uma oratória, um treinamento por causa do medo da exposição, do julgamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Medo de exposição e medo de julgamento, isso é um tipo de sentimento inerente ao ser humano. Sempre vai haver essa preocupação de ser exposto, sempre vai haver essa preocupação de ser julgado. Jamais vamos agradar a todos. Não é verdade? Jamais vamos agradar a todos, porque cada um tem a sua SARA. Cada um tem a sua percepção de mundo, a sua forma de receber a mensagem. Então, se esse medo da exposição e medo de julgamento é algo que é inerente, sempre vai haver três situações. Vamos lá. Imagine que você vai falar em público pela primeira vez. Sempre vai ter três situações. Como você se vê nessa situação. Primeira situação. Segunda situação. Como os outros te veem nessa situação. E a terceira situação. Como realmente é. Então, ou seja, esquece os outros, esquece o como realmente é. O que verdadeiramente importa é como você se vê. Então, se para todo mundo vai ser assim, por que você vai se martirizar ainda mais a não realizar aquela tarefa? Vocês estão entendendo? Comportamentos geram experiências. Como assim? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine que você foi lá, nunca desenvolveu oratória, mas você foi lá e resolveu realizar um treinamento de oratória. Só que esse treinamento de oratória ele foi completamente baseado para quê? Para que você colocasse em prática, para que você praticasse a oratória em público, né? Praticasse a oratória em sala, praticasse a oratória com mais de 2 pessoas. E aí você nunca fez isso, mas você, pensando no seu objetivo, focado no objetivo, aonde você queria
estar e o que você queria desenvolver, você falou, tá bom, vou fazer. Vou fazer para eu ter essa experiência, para eu sentir como é que faz. E foi lá e fez uma das atividades. Ao realizar essa atividade gerou em você uma crença. Que crença? Ela alimentou, gerou uma crença. Olha, eu fiz atividade. Caramba, eu consigo fazer. Legal. Ao você ter essa crença, caramba, eu consigo fazer, essa crença está alimentando um valor seu interno. Poxa, eu mereço. Eu mereço o melhor. Este valor, eu mereço o melhor, está potencializando o seu comportamento. Ou seja, vou fazer de novo. E aí você parte para ação, parte para execução, para ação. Vou realizar este comportamento novamente. Este comportamento, de novo, vai gerar um resultado. Uma nova experiência. E isso é um ciclo. É um ciclo consistente. Um ciclo de resultados de alta performance. Então você parte para a ação, essa ação te traz uma experiência, essa experiência gera uma crença em você, essa crença fortalece um valor, esse valor impulsiona outro comportamento que vai gerar um novo resultado, uma nova experiência e assim sucessivamente. Essa é praticamente a regra, a fórmula da performance. Crenças são absolutamente importantes. Então faça uma revisão das suas crenças. Existem 3 tipos de crenças. Aquelas que a gente herdou, que geralmente são as crenças familiares. As crenças adotadas, que é aquela que eu adquiri no meio ao qual eu me relaciono até hoje. Então existe quais são as crenças que você veio formando desde que você era criança até hoje, de acordo com o meio que você vive. E tem as crenças de experiências, que são aquelas vividas. Então, se você deseja, você não apaga uma crença, você substitui uma crença. Se você de fato quer mudar uma crença, tenha novas experiências vividas, pois essas experiências te levarão a novos resultados e a novas crenças, ok? E transformação comportamental, o que é? Nada mais é do que a capacidade de você lidar com a dificuldade, de você mudar o que você faz hoje. Isso é transformação comportamental. E essa transformação comportamental você faz a partir de uma imagem mental, de uma mudança de imagem mental. Só que para isso você tem que ter um nível de consciência. Então, qual o nível de consciência dos seus comportamentos? Ou do comportamento que você precisa para atingir o resultado? Qual o nível de consciência das suas competências e da competência que você precisa desenvolver para atingir o resultado? Qual o nível de consciência que você tem relacionado ao seu emocional? Opa! Faz um mapeamento desse nível de consciência, você vai chegar a um tipo de imagem mental que você deseja mudar. E aí, como é que você vai partir para mudar? É um processo de comunicação com você mesmo. Aí vai depender da qualidade das palavras e da comunicação que você faz consigo mesmo. Vai depender da qualidade dos pensamentos e sentimentos que você alimenta. Vai depender do tipo de comunicação carregada de sentimento positivo você provoca. E isso automaticamente vai provocar resultados. Resultados positivos. Então tenha consciência da crença. Tenha consciência da crença automática que está impedindo o seu comportamento. Faça uma breve análise. Faça uma breve recapitulação de quais são as crenças, por exemplo, que te limitam, que estão te limitando, por que estão te limitando, que tipo de comportamento você está querendo evitar, ou então que tipo de comportamento você está omitindo, ok? A partir do momento que você souber isso e tiver esse nível de consciência, aí fica mais fácil.
Por quê? Porque você já sabe qual é a crença, qual é o valor ou quais são os comportamentos que você precisa modificar. A partir do momento que você sabe disso, você vai buscar mais conhecimento de como mudar isso, de como melhorar essas crenças, esses valores e esses comportamentos, e aí você parte para a ação. Lembre-se, não existe absolutamente nada sem ação. Aí você age novamente. Age novamente, que isso vai te levar a uma nova experiência, um novo resultado que vai fortalecer, vai gerar uma crença, que vai fortalecer um valor, que vai voltar para comportamento, que vai gerar um novo resultado e assim sistematicamente. Então, o que você deseja vender? O que você deseja comunicar? E quando eu falo vender, é porque não importa o que você está comunicando, você está comunicando uma ideia, por exemplo. Então, quando eu falo de vender, porque comunicação vocês já viram aqui que é o outro perceber e entender a sua mensagem, não é isso? Se é isso, o outro precisa comprar a tua mensagem. Se ele não comprou a tua mensagem, a sua mensagem não foi vendida. Então o que você quer vender na tua comunicação? O sucesso da compra da sua comunicação não está nas palavras, não está propriamente dito no objeto ou naquilo que você está vendendo. Não, está na forma com que você entrega isso. A forma é tão importante quanto o que você quer vender. E aí existem dois parâmetros: influenciar ou convencer. O que é melhor, Leandro? Eu influencio ou convenço as pessoas? Por mais incrível que seja, a grande maioria de vocês vai dizer que, claro, que o melhor é influenciar. Só que, automaticamente, instintivamente, nós tentamos convencer o outro e não influenciar. Convencer. E ninguém quer ser convencido. Por quê? Porque nós queremos ter a liberdade de escolher, de decidir e de concluir o que desejamos. Nós queremos ter essa liberdade, nós escolhermos, nós decidirmos e nós concluirmos. Então, quando alguém tenta nos convencer, ele está fazendo o quê? Ele está podando essa nossa liberdade. Então, como é que você faz isso? Com argumentos. Argumentos levam à reflexão de ideias. Argumentos levam à reflexão de ideias. Então, quando nós utilizamos bons argumentos que fazem com que a outra pessoa reflita ideias, ela decide por ela mesma. Isso é influência. Influência é a capacidade de ajudar o outro a decidir. Se você conseguiu fazer isso, ajudar o outro a decidir sobre algo que você está sugestionando, você não o convenceu, você o influenciou, porque a decisão de escolha foi por ele. Ele, através da reflexão que você fez ele fazer, chegou a esta decisão de que realmente ele queria fazer. Isso é influência. Tudo, absolutamente tudo, começa com uma decisão. E você começou bem, decidiu estar aqui. Muito obrigado e na próxima aula a gente vem com comportamentos e competências. E vem uma aula top, oratória comportamental. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Evolução sempre.